Olá, esse é um material do projeto Portal, Variação Linguística no Português Alagoano, e o nosso objetivo é dar algumas instruções para a transcrição de dados de fala espontânea. Nesse vídeo nós vamos ver algumas instruções para transcrição de entrevistas no projeto Portal, alguns os códigos de transcrição que serão usados no projeto e algumas dicas para o uso do software Elan, que é o software utilizado também para fazer as nossas transcrições. Algumas instruções para a transcrição da entrevista. A transcrição deve ser de acordo com a ortografia padrão. Por exemplo, se o falante disse "a mulher comprou uma roupa", deve-se transcrever como "a mulher comprou uma roupa". Isso é importante porque vai possibilitar futuramente localização automática de palavras no corpus do projeto. Casos de variações morfológicas, sintáticas e semânticas devem ser transcritos da forma como foram produzidas pelo entrevistado, mantendo-se a ortografia padrão. Por exemplo, "nós falou dele ontem" deve ser transcrito como "nós falou dele ontem", mantendo a ausência de concordância verbal. "Eu vou te trazer você aqui" deve ser transcrito como "eu vou te trazer você aqui". "Eles pegaram as coisas na caixa" deve ser transcrito como "eles pegaram as coisas na caixa". "Eles pegou" deve ser transcrito como "eles pegou". Tudo deve ser transcrito: falas do entrevistador e do informante, repetições de palavras, truncamentos, interrupções, falas de outras pessoas e etc. Devem ser utilizados somente letras minúsculas, inclusive para nomes próprios, isso também para facilitar a busca automática de itens. Palavras em outras línguas devem seguir a ortografia da língua de origem. Números devem ser digitados por extenso. Não devem ser utilizados sinais de pontuação típicos da escrita, somente os códigos que forem listados a seguir. Então, os códigos para transcrição são: utilizar o ponto de interrogação para perguntas, para interrogações, colocar a palavra ou a expressão entre os sinais de menor que e maior que quando houver alguma dúvida em relação à palavra ou frase que foi produzida, colocar uma barra na palavra para truncamentos. Quando a palavra for cortada, coloca uma barra para demonstrar o truncamento. Vírgula para pausas pequenas e ponto para pausa média. É isso, vamos passar agora para informações sobre o software Elan. A primeira coisa que a gente vai ver é a instalação. Entra na página do Elan, que está aqui em cima, e clica na área de download para poder baixar a versão a ser instalada. E aí nós vamos escolher entre as versões disponíveis, se é para Windows. Então aqui a gente pode escolher a versão que vai ser instalada, né? Se é para Windows, para Mac OS ou para Linux. E aí nós vamos selecionar aqui o Elan para Windows para ser instalado. Bom, então vamos lá para a instalação do Elan. Vamos clicar então no ícone, executar. Então, para a instalação do Elan, é simplesmente clicar em Next, 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 e aí solicita a instalação em Install. Finalizada a instalação, clique em Done, e aí nós já temos o software Elan instalado. Agora vamos abrir um arquivo e começar a utilizar o software Elan. Então, para começar, nós vamos criar um arquivo novo do Elan. Então, vamos clicar aqui em Arquivo, Novo, e selecionar no computador onde está o arquivo de áudio que vai ser transcrito. O nosso arquivo de áudio está aqui no desktop. Vou clicar em cima do arquivo. O nome dele é ra7faf.wave. Vou selecionar esse arquivo aqui e vou dar um OK
para ele poder abrir o arquivo no software Elan. Arquivo aberto no Elan, primeira coisa que a gente pode observar aqui é que nós temos aqui em cima uma linha de volume, né, que pode ficar no 100, e logo aqui embaixo nós temos uma linha de velocidade. Essa linha pode ser bastante útil porque ela vai diminuir a velocidade da reprodução da gravação. Isso facilita bastante na hora de fazer a transcrição. Então, se nós deixarmos, por exemplo, no 100, vou selecionar um trecho aqui. Desemprego é grande e as drogas estão à frente. Muita gente acha que... Se eu colocar um mais lento, a voz vai ficar um pouco mais grave, mas vai ficar mais lenta. Então, vamos ouvir mais lento. Desemprego é grande e as drogas estão à frente. Muita gente acha que... Um pouco mais lento, mais grave, mais fácil para transcrever. Desemprego é grande e as drogas estão à frente. Muita gente acha que... Vamos deixar aqui no 100, o padrão, mas aí fica a critério de cada um deixar na velocidade mais lenta ou deixar na velocidade mais rápida, ou na velocidade normal. Feito isso, colocando escolhida a velocidade, né, podemos diminuir essa seção aqui para poder ganhar um pouco mais espaço na nossa área de trabalho. Então aqui nessa região nós temos um oscilograma e, como vocês podem ver, há duas linhas, dois gráficos idênticos, né? Porque esse áudio foi gravado em estéreo, mas nós não vamos precisar dessa informação do estéreo porque aqui é uma gravação única. Então a gente pode transformar essa linha aqui em mono para poder facilitar a nossa identificação de onde estão ocorrendo mesmo as falas do informante e do entrevistador. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção canais estéreos e aí vamos escolher a opção sobreposto. Ele vai sobrepor os canais estéreo. A gente pode aumentar aqui um pouquinho mais e aí a gente percebe onde existem falas. Então aqui nós temos falas com intensidade mais baixa e aqui nós temos falas com intensidade mais alta. No nosso caso aqui, muito provavelmente essa fala é a fala do entrevistador, que ficou mais longe do microfone, e essa fala aqui é a fala do informante, que ficou mais perto do microfone. O próximo passo é criar o que no Elan são chamadas trilhas, que é onde vão ser transcritas as informações daquilo que está acontecendo no arquivo de áudio. Para o projeto nós vamos criar 3 trilhas. Uma trilha do informante, uma trilha do entrevistador e uma trilha que nós vamos chamar de outros, onde vão ser colocados diálogos relacionados, falas de outras pessoas que não o entrevistador e o entrevistado. A primeira coisa que nós vamos fazer é apagar essa trilha chamada default e aí nós vamos criar as nossas trilhas de interesse. Então vamos clicar com o botão direito aqui em default, apagar, sim. Agora vamos criar as nossas trilhas. Então nós vamos aqui em cima em trilha, adicionar uma nova trilha. A primeira trilha que nós vamos criar é a trilha do informante. E aí o nome dessa trilha vai ser o código do informante. No nosso caso aqui, o código desse informante é RA7FAF. Na linha participante da mesma trilha, nós vamos colocar o nome do entrevistador. No caso dessa gravação, quem entrevistou o informante foi o Wagner. Então vamos colocar aqui Wagner, nome completo, Wagner Manuel dos Santos. E em anotador, vamos colocar o nome completo da pessoa que está fazendo a transcrição. No caso aqui, Alan Jardel de Oliveira. Vamos clicar em adicionar. A gente pode observar aqui que a trilha foi adicionada. A próxima trilha que vai ser criada é a trilha do entrevistador. Nós vamos chamar essa trilha de entrevistador. Na linha participante não precisa colocar nada e na linha do anotador o nome completo da pessoa que está fazendo a transcrição. Adicionar. E a próxima trilha vamos chamar de outros. Não precisamos colocar nada
nessa linha e aqui vamos colocar o nome da pessoa que está fazendo a transcrição. Adicionar, podemos fechar. Aqui no Elan funciona da seguinte forma: a gente seleciona um trecho, clica em cima da trilha referente à pessoa que produziu aquele trecho e faz a transcrição. Então, suponhamos que esse trecho seja uma fala do informante. Vou clicar aqui na trilha do informante e aí vou digitar o que ele falou. Se esse trecho fosse uma fala do entrevistador, eu clicaria aqui 2 vezes e aí eu colocaria a fala do entrevistador. Bom, vamos começar então ouvindo o que nós temos aqui nessa gravação. Mas você acha que piorou assim por causa de quê aqui, essa violência toda? Então, a gravação começa, esse trecho aqui é uma fala do entrevistador. Né? Então, o que tem que ser feito? Seleciona-se o trecho da fala do entrevistador e aí eu vou clicar aqui na trilha do entrevistador para transcrever aquilo que foi dito pelo entrevistador. Dou um clique duplo e aí essa vai ser a região de anotação da fala daquilo que foi produzido pelo entrevistador. Então, para selecionar o trecho que vai ser ouvido, é só clicar com o mouse, manter o botão apertado, soltar. E aqui em cima nós temos os botões de play, de tocar e pausar, de avançar, de retroceder, de tocar a seleção. Então, para eu poder tocar a partir dessa linha vermelha, eu vou clicar nesse. Desemprego é grande e as drogas estão à frente. Muita gente acha que pratica essas coisas. Para poder tocar o que está selecionado, eu clico nesse tocar Meu aqui. filho, eu acho que é as drogas e desemprego também, né? Se eu quiser tocar a partir do ponto em que está essa linha vermelha, é só apertar esse pause. Desemprego é grande e as drogas estão à frente. Se quiser voltar um pouco, é só apertar esse daqui. Avançar, apertar esse ícone. Se quiser voltar um segundo, aperta esse. Avançar um segundo, a gente aperta esse. Bom, agora vamos para a transcrição propriamente dita. Primeira coisa, a gente vai ouvir, né, um trecho para saber onde estão as falas das pessoas envolvidas na conversa. Vamos tocar aqui para ver como a conversa está acontecendo. Mas você acha que piorou assim por causa de quê aqui, essa violência toda? Meu filho. Então, até aqui nós temos a fala do entrevistador e aqui nós temos um trecho de pausa e daqui para frente nós vamos ter a fala do entrevistado. Vamos selecionar aqui a fala do entrevistador, tocar o trecho selecionado. Mas você acha que piorou assim por causa de quê aqui, essa violência toda? Selecionado o trecho, só clicar 2 vezes em cima da trilha do entrevistador e aí a gente tem a possibilidade de fazer a transcrição. Mas a senhora acha que piorou porque aqui essa violência toda? Ponto de interrogação. Vamos ouvir para conferir. Mas você acha que piorou assim por causa de quê aqui, essa violência toda? Que piorou assim por causa de quê? Por causa de que aqui essa violência toda. Vamos conferir se é isso mesmo. Mas você acha que piorou assim por causa de quê aqui, essa violência toda? Ok, conferido, finalizado. Vou apertar Enter.
E aí pronto, está transcrito essa fala do entrevistador. Bom, vamos transcrever agora a próxima fala. Vamos escutar para ver o que é que tem de fala aqui. Meu filho, eu acho que é as drogas e desemprego também, né? Então a fala dela começa a partir daqui. Eu só vou selecionar o que tiver de fala, o que tiver sem nenhum ruído, vou deixar sem nenhuma seleção. Então selecionei a fala do entrevistado. Vamos ouvir novamente para ver o que ela disse. Meu filho, eu acho que é as drogas e desemprego também, né? Então, essa aqui é uma fala do informante. Selecionado o trecho, vou clicar 2 vezes, um clique duplo aqui em cima da trilha do informante. E aí vou transcrever o que a informante falou. Meu filho, eu acho que as drogas e o desemprego também, né? Bom, e a gente pode conferir se é isso mesmo. Meu filho, eu acho que é as drogas e desemprego também, né? Bom, veja que tem um truncamento aqui, ó. Ele diz, para poder corrigir, então eu já terminei a transcrição. Para poder corrigir, tem um erro, né? Ela diz, meu filho, eu acho que... E aí tem um truncamento. Depois ela fala, eu acho que é as drogas e o desemprego também, né? Então eu vou clicar 2 vezes em cima da trilha. E aí vou corrigir, meu filho, eu acho que... Aí ela interrompe e aí continua repetindo, eu acho que é as drogas e o desemprego também, né? Então ela diz, meu filho, eu acho que é as drogas e o desemprego também, né? Meu filho, eu acho que é as drogas e desemprego também, né? Isso, terminada a transcrição do trecho, dou um Enter. É bom evitar trechos muito longos de transcrição, por 2 motivos. Primeiro, que vai ficar mais complicado fazer a transcrição de textos mais longos. E depois que trechos curtos vão facilitar a localização das ocorrências que vão ser analisadas. Vamos ouvir para ver aonde pode ser feito o recorte aqui. Desemprego é grande e as drogas estão à frente. Muita gente acha que pratica essas coisas. Acha que é mais vantagem e muito. Então vamos parar aqui. Acho que é mais vantagem. Vou selecionar esse trecho, dar um clique duplo para fazer a transcrição. Desemprego é grande e. Bom, e aí a transcrição continua, né? A transcrição do trecho todo. Vamos ver algumas operações que podem ser feitas aqui com as transcrições. Uma coisa importante é, caso você queira fazer alguma alteração no trecho, é só clicar em cima da linha, dar um clique duplo e aí permite que a alteração seja realizada. Caso você queira apagar um comentário, uma anotação, então vou criar uma anotação aqui, um teste. Caso eu queira apagar essa anotação, é só clicar em cima dela, dar um clique em cima dela, e aí botão direito, apagar a anotação. Muito cuidado para não escolher a opção apagar trilha, senão nós vamos perder tudo que já foi feito até o momento. E aí, quando a gente passa o mouse aqui em cima desses botões de play, pause, recuo e avanço, ele dá algumas orientações que podem facilitar bastante a vida de quem está transcrevendo, que são os atalhos de teclado. Então, por exemplo, se eu quiser tocar e pausar a partir da linha vermelha, esse botão aqui, eu posso, ao invés de apertar o botão, eu posso apertar o Ctrl mais espaço. Essa violência toda. Meu filho, eu acho que é as drogas Ctrl mais espaço para, e desemprego também, né? Ctrl mais espaço continua e para. Se eu quiser retornar um pouco, voltar um pouco, é só eu apertar o Ctrl para a esquerda e dando toquezinhos. Ctrl pause eu toco, Bem, né? Ctrl pause eu paro. Se eu quiser retornar um segundo, eu vou apertar o Shift para a esquerda. Ele está retornando um segundo. E a mesma coisa para a direita. Se eu quiser
avançar um pouco, eu aperto Ctrl para a direita. Se eu quiser avançar um segundo, eu aperto Shift para a direita. E aí tem também algumas operações de seleção. Se o trecho estiver selecionado, eu posso apertar Shift e espaço, que ele vai ouvir o trecho selecionado. Que ele vai tocar o trecho selecionado. Meu filho, eu acho que é as drogas e desemprego também, né? É isso. Obrigado, um abraço.